Eu, como a maioria dos jovens, né, muito hiperativo, não escutava, né, os conselhos da mãe. Estava trabalhando, a gente na época tinha um mercado, teve uma ligação e era para receber uma notinha e a minha mãe pede para eu não ir naquele momento, né? E eu falei, não, eu vou, mãe. Eu entro na garagem, eu não sei por algum motivo, só tinha uma moto do meu pai na garagem, que era uma moto na época, uma moto considerável grande, né, de potência, né, razoável. E eu pego essa moto e vou fazer essa cobrança, mas sempre um cuidado que eu sempre tive, mesmo sem ter toda a consciência, é a questão do capacete, da roupa da manga longa, né, a cobrança e isso num cruzamento de vias não asfaltadas, passa um outro motoqueiro, a gente acaba se colidindo, né, um encosta no outro, nada muito grave, e eu tento segurar essa moto, né. Nesse acidente eu tento segurar a moto para ela não acabar caindo. Quando eu acabo indo para dentro de uma valeta, né, que corria água, de uns 2 metros de profundidade. E o grande problema é essa queda, é a pancada seca. Quando eu caio na valeta, eu quebro a coluna, né, de uma forma leiga falando, eu machuco a coluna ali, 30 centímetros da minha coluna, eu destruí a região T1, T1, todas eu fraturei. Costelas eu tive 19 costelas que eu quebrei. O laudo da tomografia no dia, ela acaba terminando como um inconclusível número de fraturas. E aí, nesse acidente, eu fico paraplégico, porque eu acabo rompendo, machucando a medula, né? Vai completar 12 anos atrás. E aí, nesses momentos, eu fiquei muitos meses internado. Eu faço aniversário de 18 anos dentro do quarto do hospital. Mas aí vem aparecendo anjos na minha vida, né? Fisioterapeutas, os médicos, amigos, que viraram amigos, cara, tão íntimos que viraram amigos da gente. Aceitação, eu acho que é uma coisa que eu falo pela minha experiência, a gente nunca vai aceitar. Assim, hoje, você tá totalmente... Não, mas a gente consegue entender que é o que tem, não tem o que mudar, não tem o que ser feito. Hoje não existe uma técnica que vá reverter a situação, né? Então eu comecei a seguir a vida por uma constância normal de giro, né? Da vida estar sempre em movimento. Eu continuo a vida apesar sem ignorar o fato, mas eu continuo ela da forma que eu consigo. Mas não tem um manual, né, de como você vai abordar um jovem de 17 anos que tinha uma vida muito ativa e que de repente ele fica paraplégico, ele não sente metade do corpo. E aí a psicologia foi para ter um embasamento para eu poder falar com o público, né, em ter um respaldo teórico e também para entender por que isso. E aí eu me apaixono pela área e acabo virando psicólogo, sempre muito ativo, mesmo com a lesão medular, eu nunca parei. Já fui, né, atleta de crossfit, a minha ortopedista me amava, porque eu subia corda de 5, 6 metros, né, fazia vídeo puxando caminhonete no meio da rua. E às vezes desses outros acidentes eu tive muito para poder falar assim, não fiz, né. Eu estava num estágio, né, da faculdade em si, numa questão, e eu acabei fazendo o movimento de descer um degrau, né, e aí entra muita acessibilidade, né, quem que é acessível, né, a gente pensa muito em rampa, né, mas a acessibilidade está para todas as pessoas, né, todo mundo tem uma dificuldadezinha, né, então, e o mundo é tudo, menos acessível. Isso não estou falando só para os cadeirantes, estou falando para todas as pessoas, né. Um degrau, um descuido, eu acabei travando a cadeira na caída e eu acabei sendo projetado para frente. Nessa queda da cadeira até o chão, eu tenho uma fratura do fêmur, né? Eu vou para o hospital, isso ainda consciente, ainda lúcido, e houve uma demora muito grande, porque o ortopedista que me atendeu na cidade, ele não teve ele não conseguiu ver onde realmente estava a fratura, porque era uma coisa assim, muito sutil, mas existia, mas ela estava lá, era uma fratura completa, né? Eu sou encaminhada a Cacoal, e o mesmo ortopedista, por coincidência, ele está no plantão no dia seguinte, nesse hospital que eu estou transferido, e ele já via se não tem. O Hospital dos Acidentados estava recém-inaugurada a UTI, né? E aí eu sou encaminhado para os acidentados. Aí a doutora Renata me acolhe, faz o tratamento, aí entra numa embolia pulmonar gordurosa, se acredita-se. Eu fico muito ruim na UTI,
até fez assim os médicos não acreditam na minha melhora. Mais uma vez eu melhorei, restabilizei, né? E trânsito, né? Não é uma brincadeira que você consegue dar play e voltar. Não existe outra chance. É uma só. E a realidade hoje eu estar aqui, hoje você está aí, hoje a vida que você tem, a oportunidade de estar respirando, já é uma dádiva da vida, né? Então, agradeça o que você tem, mesmo que no fundo possa parecer pouquíssimo. Agradeça pelo que você tem.